Então, de volta ao nosso estudo da noite, onde estamos estudando os princípios fundamentais, os 15 princípios fundamentais do Espiritismo, e estamos estudando o perispírito nas suas funções. Já tivemos a oportunidade de estudar os 3 aqui, que é a função instrumental, a função individualizadora, e acabamos de conversar, e que está registrado no nosso vídeo anterior, sobre a função sustentadora, com as suas ações, com a sua interferência no processo de formação do feto, na renovação, no processo de renovação celular, no processo de imunidade, no processo imunológico, sistema imunológico, como é que essa função sustentadora participa. E agora nós vamos ver como é que ela é exercida. Ela exerce essa função, o que é que ela utiliza, como é que ela faz isso. Aí nós precisamos de entrar no estudo dos chakras. O que são os chakras? São centros de força. Os chakras estão localizados no perispírito. Tanto é que quando nós adentramos o plano espiritual após a desencarnação, a ajuda energética que nós recebemos lá, os tratamentos fluidoterápicos que nós recebemos lá, são utilizados os chakras para captar essa energia, para receber essa energia e distribuir para o nosso corpo perispiritual. E é através deles que essa recomposição, esse ajuste, esse conserto no nosso perispírito acontece do lado de lá também, através dos chakras. E aqui, enquanto encarnados, ele tem também a mesma função. Quais funções eles têm? Os chakras. Como é que eles funcionam? Captando energia, processando essa energia e distribuindo essa energia para o corpo físico. Ele não é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então isso tudo sob o comando daquele ser pensante chamado espírito. Tudo sob esse comando, consciente ou não, mas tudo sob esse comando. Como a mente dessa criatura funciona, vai determinar como é que esse corpo perispiritual será formado e funcionará, que por sua vez gerará reflexo no nosso corpo físico. Aí a gente trazer para no campo das nossas sensações as consequências desse mau funcionamento. Porque quando a gente tem a mente meio que envenenada por quaisquer razões, por acúmulos de vícios, por transgressões as mais variadas, pela iniquidade, né? Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do Pai no Filho, na terceira ou quarta geração. O que é essa iniquidade aí? É o erro, o pecado, entre aspas, né, que nós chamamos de pecado, o pecado repetido. O pecado é sempre sendo repetido, ele é chamado de iniquidade, esse complexo de repetições do mesmo erro. Então, quando nós, através de muitas encarnações, a gente vem repetindo erros de reencarnação e reencarnação, não damos conta de consertar, não damos conta, não demos na terceira passada, não demos na segunda passada, não estamos dando nessa. Então essa repetição aí pode ser vista como esse complexo chamado de iniquidade, que visita a iniquidade do Pai no Filho na terceira ou quarta geração. Porque errar faz parte da nossa trajetória. Errar e acertar, ainda no estágio em que nós estamos vivendo, na proporção que nós vamos evoluindo mais, nós vamos errando menos, obviamente, porque nós vamos ganhando visão, ganhando discernimento, ganhando entendimento, ganhando consciência nova. E aí nós vamos errando menos. Mas enquanto isso não está acontecendo, nós vamos errando e acertando, errando e acertando. E é muito consolador para a gente hoje descobrir, pelo entendimento do Espiritismo, que os planos maiores da vida, sob o comando do Pai, não estão muito focados nos nossos erros. Eles estão verdadeiramente focados na nossa predisposição para acertar, para eles investirem em nós, porque quando a gente canaliza a energia boa, qualquer que seja o foco, a espiritualidade maior fecha conosco. E assim, da mesma forma, quando nós canalizamos energia para quaisquer planos inferiores,
a espiritualidade menor também fecha conosco. Então é questão de afinidade, de sintonia, afinidade e atração. Então, sabendo disso, nós vamos adquirindo pouco a pouco, na proporção que vamos compreendendo o ensinamento do Espiritismo, vamos compreendendo pouco a pouco e vamos aprendendo a conviver conosco mesmos, sem conivências, mas com tolerância conosco mesmos, para que nessa consciência de que se a gente erra, porque a gente é pequeno, mas que nós estamos em crescimento e queremos parar de errar, estamos lutando para isso. Aí a espiritualidade maior fecha conosco, injetando recursos em nós, nos assistindo, nos dando essa sustentação espiritual. Aqui é a sustentação energética, tá, gente? Do perispírito. Essa função aqui é a sustentação energética, material. Só que agora nós já estamos falando dessa sustentação espiritual que nós recebemos do nosso amigo espiritual, dos nossos amigos espirituais, dos planos maiores da vida e também de todos aqueles que de alguma forma estão sintonizados naquela mesma frequência e estão comungando aquele padrão vibracional conosco. Tudo é somatório de energia, somatório de forças, né? Então, dentro dessa função sustentadora, nós vamos entrar no estudo dos chakras. Kardec, no capítulo 14, ele trata dos fluidos, trata do perispírito, de algumas propriedades do perispírito, funções, mas ele não entra nos chakras. Ele não estuda os chakras. Ele não aborda o estudo dos chakras. Apesar desse estudo, desse conhecimento ser milenar. Então nós vemos aí, através dos tempos, os hindus, os gregos, os egípcios, os estudiosos, os sábios do passado, muito longínquo, já conheciam e aplicavam esse conhecimento no tratamento da saúde, no restabelecimento do bem-estar e do estar bem de toda a humanidade. Então ele é um conhecimento muito antigo e profundo e rico, que nós vamos aqui passar abordando só a funcionalidade dele. Há livros interessantes, tanto na literatura espírita, quanto na literatura espiritualista de um modo geral. A literatura esotérica trabalha os chakras com muita propriedade também. E a gente vai estudando nessa visão esotérica e, claro, enxergando com o nosso olhar já espírita. É jogar luz espiritual num conhecimento que o esoterismo traz para nós, que é fruto de milênios de pesquisa, milênios de entendimento, e que chega até nós hoje através da literatura que existe, que é vasta. No meio espírita nós não precisamos ir mais longe, basta que a gente estude as obras de André Luiz, porque André Luiz destrincha esse assunto para nós. Ele traz esclarecimentos muito profundos, que a gente precisa de estudar muitas vezes até em grupo para a gente poder compreender melhor, porque são tantas ideias que ele traz, tantas funcionalidades do perispírito, que a gente às vezes fala, não entendi, e precisa de trocar ideias, de pesquisar em outros campos, de buscar informações em outros campos para a gente poder ir entendendo. Lembrando que o conhecimento é assim mesmo. Kardec, o Espiritismo não dava conta de abordar tudo, não tinha como abordar todos os assuntos, assim como Jesus no seu momento também não tinha como nos dizer tudo. Ele fala isso lá no Sermão do Senado, mas que viria oportunamente o Consolador e falaria tudo que ele não tinha falado, ou seja, ensinaria tudo que ele não tinha ensinado. Da mesma forma que os Espíritos chegam por intermédio de Kardec e passam para nós um complexo de ensinamentos e nos advertem de que não tem a menor pretensão de trazer a verdade absoluta, e que se em algum momento a ciência provar em contrário, e muda-se com a ciência. Então essa flexibilização, essa abertura abre para nós um campo muito grande para a gente adentrar nesse campo aí e de flexibilizar-se também com tudo aquilo que a gente já vem trazendo de passado
através dessa nossa bagagem espiritual, de chegar e checar isso com os valores de agora e quebrar paradigmas e deixar que o novo chegue, aí que Jesus veio, eu vim colocar, foi a sogra contra a nora, é o tradicionalismo contra o novo que está chegando, que é a nora. Então nós precisamos de entrar nesse entendimento para que a gente consiga renunciar-se a si mesmo, ou seja, aqueles conhecimentos passados que já não cabem mais na realidade de agora. Então nós precisamos, tudo está em evolução, do átomo ao anjo, e às vezes a gente quer ficar agarrado em conhecimentos que foram úteis para um tempo, mas que agora precisam receber uma nova luz de entendimento desse conhecimento. Então Kardec não entra nos chakras, estudando-os, analisando-os para nós, trazendo, realmente ele não aborda. Quem vai abordar isso são as obras subsidiárias. Então o Espiritismo não veio fechado, ele trouxe as obras básicas, que é composta dos 5 livros básicos, que nós já sabemos: Livros dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis e Livro dos Médiuns. Fechou ali, e mais algumas obras que Kardec desenvolveu no entorno, mas o Pentateuco é esse. E o que não é tratado ali, outros trabalhadores ceareiros do Cristo vêm abordar isso conosco. No nosso meio nós temos, no nosso campo de estudo, nós temos André Luiz, nós temos Emmanuel, nós temos vários outros nomes, vários outros espíritos, Gabriel Telane, Camilo Flammarion e tantos outros mensageiros do Cristo que vêm trazendo informações novas para nós, sem falar naqueles que estão encarnados, que são os cientistas que estão estudando isso para nós, e trazendo informações. Estamos falando aqui dentro dessa linha, esses Leon Denis são chamados autores de obras subsidiárias. O que é isso? Que vem trazer subsídios para a compreensão do Pentateuco, porque só focado ali no Pentateuco a gente às vezes tem dificuldade de compreender, mas com o clareamento das ideias trazido por Emmanuel, por André Luiz, por Leon Denis, por tantos outros, a gente vai jogando luz naquele entendimento trazido pelas obras kardecianas. Okay? E os chakras então são trabalhados no meio espírita, fundamentalmente e principalmente por André Luiz, onde ele traz para nós essa funcionalidade. Cabe agora a nós identificar esses chakras, o posicionamento dele no corpo humano, sem entrarmos muito na questão de funcionalidade deles, porque seria um estudo muito longo. Nós queremos mostrar os chakras como meio de aplicação dessa função sustentadora, dessa função sustentadora. Como é que o perispírito sustenta o corpo físico e se sustenta também? Através dessa função e através desse recurso, desse instrumento chamado chakras, que são centros de força. O que é isso, gente? Centros de força, centros de usinagem mesmo, né? Centro de captação, de usinagem e de distribuição de toda a energia necessária para que a vida aconteça. Nos planos materiais, lá também no plano espiritual, apesar da gente já estar no plano espiritual, lá também, dependendo do nível, a matéria, para nós muito sutil, mas para nós aqui muito sutil, mas para nós lá é matéria normal, como é matéria daqui, quando nós estamos lá. Difícil de compreender, gente? Se nós estamos lá, é como se a gente estivesse aqui mexendo na matéria. Por quê? Porque nós estamos no mesmo padrão vibracional daquilo que nós estamos, com o que nós estamos mexendo. Agora aqui não, nós estamos no padrão vibracional muito mais, nós estamos num corpo muito mais denso. Então para nós aqui a gente tem dificuldade de lidar com essa matéria mais etérea, que é o perispírito. Dificuldade de ver, fisicamente a nossa retina não consegue capturar essa imagem, porque ela é muito pouco densa para que a nossa retina consiga captar ou entrar em contato com esse corpo semimaterial, tão pouco denso.
Então, o nosso objetivo aqui é mostrar os chakras como esse instrumento de aplicação dessa função de sustentação. Os chakras são centros de força e eles são definidos e explicados materialmente como sendo vórtices. Ou seja, chakra quer dizer movimento circular, né? Vórtice circulando contínuo e permanentemente. Com que velocidade ou com que velocidade? Dependendo dessa velocidade de circulação desses vórtices, vai gerar efeitos e sensações no nosso corpo físico. Só para a gente ter uma ideia assim, bem materializada mesmo. Se ele está girando muito mais, ele gera uma sensação em nós, naquela região que ele abastece. Você está girando devagar, gera outro tipo de sensação. Médio, outro tipo de sensação na gente. Naquela região onde ele exerce influência. Cada um dos chakras exerce influência em uma parte do nosso corpo físico. Então, os chakras, o principal e o comandante de todos os outros é esse aqui. Isso aqui, gente, é como se fosse um funilzinho mesmo. Ele é mostrado para nós como sendo um funil. Em alguns desenhos, eles são muito interessantes, em alguns desenhos mais bem elaborados, eles são mostrados como um funilzinho mais longo, assim, bem mais longo, e vem afunilando assim, e é associado ao nosso sistema nervoso bem na coluna, por onde ele entra em sintonia com o nosso sistema nervoso, entra em contato, entra em conexão com o nosso sistema nervoso. Há livros que trazem essa ilustração assim, belíssimamente. A gente quase enxerga eles funcionando, eles rodando ali. Então, o primeiro deles é esse aqui, que é no alto da cabeça. Quando eu fiquei sabendo disso, que ele é no alto da cabeça, eu me lembrei de lá, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Lá quando eu era petitinho, e que a gente precisava de ter cuidado com os nenenzinhos, porque eles não tinham muleira fechada ainda. Todos nós sabemos disso, né? Fiquei de pesquisar aí se tinha alguma relação, mas infelizmente ainda não pesquisei. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui assim, esse osso aqui é o último a fechar, né? E nós sabemos hoje que a reencarnação se completa aos 7 anos, em torno de 7 anos de idade, que é exatamente o tempo que esse osso aqui vai fechando também. Agora, a relação desse osso com esse chakra aqui, chamado chakra coronário, quando eu pensei nisso, eu fiquei de estudar, mas infelizmente não estudei até hoje. Se eu estudar e descobrir alguma coisa, eu trago para a gente compartilhar. Então, ele lembra essa muleira. A muleira, obviamente, é física, né? É um osso que ainda está em formação, mas existe uma parte macia aqui no alto da cabeça, que é circular também, e que na hora vem essa associação, que não estamos fazendo aqui, afirmando que é verdadeiro, por enquanto ainda não. Essa aqui tem funções específicas com os planos maiores da vida, de captar energias superiores, de captar energias do alto. Uma das funções dele, fundamental, é essa. E ele tem uma outra função, um outro trabalho, que é de coordenar o funcionamento dos outros chakras. Então ele é o patrão, ele é o chefe, ele é o coordenador. Então ele que coordena esse funcionamento, e esses aqui estão todos interligados, comungando os canais por onde trafegam as energias que vão sustentar o nosso corpo, utilizando essa função sustentadora. Então aqui, da mesma forma que nós temos veias, vasos circulando a corrente sanguínea, por onde circula essa corrente sanguínea, nós temos também, podendo até fechar o olho e enxergar isso, nesse processo de interligação entre os chakras, nós temos também fluxos energéticos canalizados, obviamente, por alguns canais aí, né? E da mesma forma que nós temos coágulos na nossa rede sanguínea, nós também temos coágulos nessa rede aqui, entupimentos mesmo, que prejudicam o fluxo de energia.
O coágulo aqui prejudica o fluxo de energia, dependendo desse prejuízo que ele dá ao fluxo de energia sanguínea, de sangue, ele pode gerar a desencarnação, pode gerar a morte. Da mesma forma que esse aqui, porque o perispírito não morre, ele não vai gerar a morte, ele vai gerar a lesão perispiritual, que por sua vez terá que ser trabalhada para poder ser consertada ou aqui do lado de lá, do plano espiritual, fluidoterapicamente. Então, da mesma forma, o que gera esse colapso, esse coágulo na nossa corrente sanguínea? N fatores, dentre eles má alimentação, dentre eles tantos outros que nós já conhecemos. O que gera essa interrupção ou esse entupimento desse fluxo energético do perispírito? Nessa condutividade energética entre esses canais que ligam cada um dos chakras uns aos outros e ao corpo físico. Aí a gente vai entrar num outro campo, né? Enquanto aqui a gente come muita gordura, ou muito açúcar, ou muito isso, ou muito aquilo, ou ingere determinados produtos que geram esses coágulos, que são materiais. Aqui, nessa abordagem que nós estamos estudando aqui, a coisa já sai do campo bruto, material, e entra também no campo perispiritual, semimaterial. Então, da mesma forma que nós temos os coágulos na nossa corrente sanguínea, nós temos também nas correntes de fluxo energético. Os causadores de lá já são voltados para questões psicológicas, psíquicas, morais, de estado de alma. Então a gente tem uma mágoa e alimenta essa mágoa com ressentimento. O que é isso, gente? Olha a palavra, ressentimento. A mágoa é mantida pelo ressentimento, porque toda vez que nós lembramos, nós ressentimos. Sentimos de novo a mesma sensação que tínhamos e vamos sustentando aquela mágoa. Por isso que Jesus recomenda perdoar 70 vezes 7, ou seja, que o perdão seja uma continuidade em nossas vidas, seja uma prática natural em nossas vidas, porque nós vamos ter contrariedade sempre. O mundo vos aborrecerá, o mundo vos contrariará. Ele fala, mas eu venci o mundo. Não desanimem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É porque a gente vai ter contrariedades o tempo todo e não podemos deixar que isso seja ressentido sempre. E às vezes a gente ressente isso e gera as mesmas sensações nesse campo de forças, as mesmas sensações repetidas e repetidas e repetidas e repetidas. Isso vai gerando acúmulo, somatizando a energia e vai gerando as doenças psicossomáticas. Tranquilo isso? São então energias vibratórias, receptoras e emissoras. Sim. De nosso estado. De nosso estado, sim. De nosso estado emocional, psíquico. Então nós causamos isso, né? Nós somos responsáveis. E quanto mais nós vamos nos desequilibrando, mais nós vamos comprometendo essa funcionalidade da função sustentadora e mais nós vamos afetando o nosso sistema imunológico e vamos cada vez mais nos fragilizando e nos tornando passíveis desses coágulos cada vez mais. Está dando para entender isso bem, gente? Então, da mesma forma que há então essa ligação, há também a ligação material, ligação física, há essa aqui também. Estão todos interligados. Então esse aqui, o coronário é o chefe, o coordenador, né, o principal, aquele responsável pela coordenação de funcionamento desses outros aqui. Como é que isso funciona? Infelizmente nós não sabemos ainda. Pode ter algum pesquisador que está adiantado nessa pesquisa aí? Pode. André Luiz, no livro, nas suas obras, ele aprofunda nesse funcionamento aqui, que muitas vezes a gente ainda não consegue captar muito bem como é que ele está falando, mas dá aquela clareada. Então, esse aqui é o frontal, chamado de chakra frontal, ou de centro frontal, centro de força, frontal, centro vital, frontal, centro de força, frontal. Ele está situado aqui, entre as sobrancelhas, segundo os estudiosos. Identificam esse aqui
como coronário, o frontal fica aqui entre as sobrancelhas. Ele guarda a relação com a visão mediúnica, por isso ele é chamado inclusive de terceiro olho, que aparece aqui, entre as sobrancelhas. E ele tem cada um dos chakras, já vamos entender isso, cada um dos chakras tem responsabilidades específicas na sua funcionalidade, tem trabalhos diferenciados no seu modo de se exercer, de se estabelecer e de agir, de atuar no nosso organismo nesse campo energético. E esse chakra, quando a gente vai consultar os livros, nós vamos ter uma lista de funcionalidades de cada um desses chakras. E vamos ter também uma definição de em que órgãos do nosso corpo cada um desses chakras atua, trazendo energia para manter a vida desse órgão e a funcionalidade desse órgão dentro dessa função sustentadora. Tranquilo? Então, cada um. Esse aqui tem funções específicas com o cérebro, esse também tem funções específicas com o cérebro, porque ele está aqui muito próximo, com as emoções, esse aqui com as emoções. Esse aqui tem funções com os nossos contatos energéticos espirituais. Os nossos obsessores vêm buscar contato energético através das energias comandadas por esse chakra, inclusive. Os estudiosos, quem vem estudando isso aí, vem informando isso para nós. Vai descendo aqui. Então, o coronário, o frontal, esse coordena esse. Tem ligações com o cérebro e tem ligações também com os órgãos da visão, com os órgãos aqui da frente da cabeça. Esse aqui, o laríngeo, comanda isso aqui, comanda a respiração, comanda a fonação. Quando nós temos desequilíbrios, traumas, por exemplo, em que nós bloqueamos esse fluxo energético, nós afetamos a voz, afetamos a respiração, afetamos. Então, cada chakra, e cada uma dessas regiões onde cada um dos chakras atua, ganha um nome também chamado plexo, que normalmente leva o nome de plexo e ganha o nome do chakra, tá? Com algumas variações. Estamos falando assim meio en passant, meio superficialmente, porque senão a gente aprofundar, a gente vai ficar aqui muito tempo só falando de chakra. As obras que estudam isso aqui, se for do nosso interesse, e na hora que esse interesse for despertado, as obras clareiam isso para nós, mas deixam assim com muita visibilidade, para que a gente entenda como é que é essa funcionalidade dos chakras com reflexo no nosso corpo físico, e essa região do nosso corpo físico, onde cada chakra reflete, coordena as ações, coordena o funcionamento, energeticamente é chamada de plexo. Ok? Então, aqui vem o laríngeo, que é situada na região da garganta. No bonequinho aqui a gente só desenhou para ilustrar mesmo, né, gente? Aí tem exatamente aquele ponto onde ele está ligado ao nosso sistema, ele está conectado, fazendo conexão com o nosso sistema nervoso. Aqui o cardíaco, bem na altura da maminha esquerda, né? Bem aqui do lado esquerdo, lá de lá. Quando o desenho é cheio, quando a ilustração é cheia, ele aparece bem aqui, que é o cardíaco, responsável por essa parte circulatória, responsável também por sentimentos, daí a associação do coração com ele, com os sentimentos. Então ele tem um campo de ação aqui. E quando nós contaminamos essa região aí com o nosso campo mental, ou qualquer que seja a causa, essa condução energética deixa de acontecer, que por sua vez reflete o nosso corpo físico, que por sua vez geram os acidentes cardiovasculares. É sério, né? E bonito, né? E completo, né? E abrangente, e animador. Então aqui o chakra cardíaco, que tem essas funções no plexo cardíaco, para as funções da circulação do nosso organismo. Isso acontece, gente, célula a célula, molécula a molécula. Essa influenciação, esse reflexo entre pensamento, entre espírito e corpo físico, via perispírito, molécula a molécula.
uma a uma. Só para a gente relembrar lá da definição, como é que é essa instalação do perispírito em nós, fisicamente falando. Depois disso vem o esplênico, com as suas respectivas funções, que está situado do lado direito, né? Do lado direito, que está ligado ao baço, a alguns miúdos nossos aqui de dentro, aqui. Você chama de miúdo, né? Alguns dos nossos miúdos aqui são comandados por ele, que a gente também não quer entrar em detalhes sobre isso. Depois vem o gástrico, como o próprio nome está dizendo, né? Ele está relacionado com o nosso sistema gástrico, e quando nós temos algum desequilíbrio nisso aqui, é esse chakra que está sendo, com a sua função sustentadora, comprometida, por causas muito particulares de cada um. Aí voltamos lá nessa daqui, ó, por causas muito individuais de cada um. Uns é por excesso mesmo de alimentação, comeu demais, deu dor de barriga. Outros é por ausência de alimentação. Outros é por N outros fatores. Porque aqui nós estamos, a gente às vezes tende a trazer um enfoque só material ou só espiritual. Mas entre os dois extremos, há N fatores que podem contribuir para esse desequilíbrio, que a gente precisa de considerar. O gástrico. E por fim, o básico. O gástrico aqui está tranquilo? Alguma complementação? Não? E por fim, o chakra básico, também chamado genésico, em alguns. Esses aqui também, gente, a gente pode achar ele com outros nomes, mas é o mesmo chakra, o posicionamento é o mesmo, as funcionalidades é a mesma, e as consequências são as mesmas, as interferências do nosso corpo físico, cada um no seu plexo é o mesmo, é só questão de nomenclatura. Então, eles poderiam se chamar X, Y, Z, T, K, P, alfa, beta. A funcionalidade é que resolve. Aqui é só para a gente fazer uma... certamente foi uma questão didática mesmo, para associar cada um com o nome, com a região do nosso corpo físico onde eles atuam, né? Então, o chakra básico ou genésico, a gente vai achar com esse nome. A função dele é coordenar as energias sexuais. Nós não estamos falando de sexo quando falamos de energias sexuais. Emmanuel nos ensina que as energias sexuais são as energias criadoras do universo. Vamos entender isso, né? A questão da energia, da sexualidade, da sensualidade, é só uma pequena ramificação desse imenso manancial energético chamado energias sexuais. A criatividade artística, a criatividade de um modo geral é consequência da aplicação dessa energia aqui, porque muitas vezes descanaliza ou desvia da sexualidade e vai ser aplicada em outra área do conhecimento, outra área de expressão da criatura. Então, são as energias criadoras do universo. A questão sexual, do acasalamento, etc., é só uma variante dessa energia. E ela vem, a gente hoje entende, para dar cumprimento àquela recomendação do crescer e multiplicarmos. Dar cumprimento a esse complexo de atuação das leis divinas no universo. Segundo Emmanuel, passa por aqui, pelas energias sexuais. E a gente, na nossa ignorância, na nossa limitação de entendimento, muitas vezes foca muito na questão do ato sexual, na questão da sexualidade, da sensualidade mesmo. Mas vai muito além disso, segundo Emmanuel. Então a ideia é exatamente essa. Cada um desses aqui captam energia do meio externo, interno, captam essa energia, processam essa energia,
guardam essa energia naquilo que nós chamamos do duplo etérico, que é chamado pelos estudiosos de a capa do perispírito, né? Ou seja, a bateria do perispírito. A energia que é captada e que o organismo não está precisando, ela é armazenada nesse compartimento chamado duplo etérico, segundo os estudiosos vêm nos informando, para que oportunamente essa reserva seja usada. Olha a inteligência aí de todo esse funcionamento. E cada um deles, repetindo, é responsável por alguma parte do nosso corpo físico. Essa parte é chamada plexo, e quando ele entra em disfunção ou em má função, isso reflete no nosso corpo físico, através de sensações diferentes e desagradáveis quando é disfunção, ou agradáveis quando é uma coisa, uma funcionalidade mais acelerada ou mais do bem. Isso gera em nós também sensações boas, e assim o perispírito segue cumprindo a sua missão de intermediar os dois planos da vida. Conosco, para nós e em nós, que é mais belo. Com nós, com a gente sabendo, tendo consciência ou não. Tudo está montado para funcionar, independentemente da nossa consciência, da nossa participação. É o provimento divino em nossas vidas. Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. E para que a gente espiritualmente evolua, Ele criou esse sistema de funcionalidade entre os dois corpos, material e espiritual, o corpo espiritual, o perispírito, e esse complexo de interação entre os dois, para possibilitar ao ser pensante exercer-se na vida, que é dele. Aí nós paramos para entrar em livre-arbítrio, lei de causa e efeito, responsabilidade pessoal, etc, evolução, etc, amarrando cada um dos princípios fundamentais com eles. Mas vamos parando por aqui, porque o nosso tempo esgotou. Muito obrigado a todos. Na semana que vem, na sequência desse estudo, nós vamos ver a função organizadora da forma, dessa coisa bonita que é cada um de nós. Como é que o perispírito participa nessa organização, dessa forma física de cada um de nós. Semana que vem a gente entra nesse assunto e expande um pouco mais. Muito boa noite a todos, muito obrigado e até semana que vem.